Muito bom dia a todos os amigos de Campinas, do Centro Espírita Allan Kardec, dos amigos conectados pela internet. É uma satisfação imensa estar aqui, retornar a esta casa, neste 1º de setembro. Setembro que lembra a independência da pátria, setembro que recorda o Setembro Amarelo, esta providência humanitária tão importante na prevenção do suicídio, de forma que estamos muito felizes e agradecidos. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Vocês estão habituados a me ouvir em palestras aqui nesta casa, nesse salão, mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Setembro também lembra o mês de nascimento de Caibar Schutel, vulto histórico do movimento espírita, da história do espiritismo. E por isso nós trouxemos aqui hoje dois autores de duas obras que falam sobre o legado de Caibar Schutel. Os dois são jornalistas, me acompanham, e nós vamos entrevistá-los sobre essa notável personalidade, Caibar de Souza Schutel, e o seu legado. Eu quero convidar aqui à frente o meu filho Cássio Leonardo Carrara, e também o Davi Lisenberg, um amigo de Matão. Os dois vieram de Matão. Davi está acompanhado da esposa Sônia. Quero convidá-los aqui à mesa, para que façamos nesta manhã este momento diferenciado. Cássio e Davi são jornalistas e o TCC do curso os TCCs foram sobre Caibar Schutel. Davi fez uma pesquisa histórica sobre a notável personalidade de Caibar Schutel, e Cássio preocupou-se com a sequência da editora após a desencarnação de Caibar Schutel, ocorrida em 1938. E ambos lançaram livros. O Cássio, pela Casa Editora Clarim, O Som da Nova Era, e o Davi, pelo Instituto de Difusão Espírita, O Imortal Caibar Schutel. Eles fizeram cursos em momentos diferentes, mas, numa feliz coincidência, as duas obras foram lançadas pelas duas editoras em 2018, durante a realização do 8º encontro anual Caibar Schutel, quando pudemos igualmente fazer uma mini entrevista no palco do evento e entrevistá-los. Então, gostaria de passar agora a palavra ao Cássio para as considerações iniciais. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de vocês, aos internautas também que estão nos acompanhando. E acho que, como já foi dito, esse mês de setembro é muito especial para Caibar Schutel, para a memória do Espiritismo. Então, nós vamos procurar falar um pouco desse grande homem que trouxe uma obra exemplar a todos nós. Davi, você que já conhecia o Kardec, suas palavras iniciais. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui em Campinas. Agradecemos a oportunidade de poder vir aqui falar sobre o grande Caibar Schutel, para nós lembrarmos um pouquinho daquelas pessoas, uma daquelas pessoas que abriu caminhos, né? A Gleice estava perguntando o que nós estamos fazendo aqui, né? Por que nós estamos aqui? Uma das respostas é porque tivemos um Caibar Schutel, um Batuíra e outras personalidades que trabalharam incansavelmente pelo Espiritismo. Por isso, nós agradecemos, saudamos a todos vocês, aos internautas, e a nossa gratidão imensa. Esperamos que possa ser um momento bastante interessante a gente estar aqui conversando sobre Caibar. Davi, aproveitando que você já está com o microfone, vamos começar com você. Por que um curso de jornalismo você se interessar pelo trabalho de Caibar Schutel, que também foi escritor, mas de onde surgiu esse interesse de fazer o TCC e principalmente pesquisar as origens dessa personalidade? Assim, bem interessante, porque eu estou morando em Matão há 14 anos, então quando cheguei, eu estava morando no exterior. Lá a gente trabalhava pelo Conselho Espírita Internacional, o Departamento de Pesquisas Históricas. Então, quando chegamos em Matão, em 2006, estava assim aquela veia, né, de investigador, de pesquisa de história. Lá descobriu muitas obras de Leon Denis, versadas, né, e traduzidas para outros idiomas, muito interessante. Então, chegamos aqui, fui fazer uma faculdade de jornalismo, minha esposa foi fazer psicologia, e aí nós fomos conhecer que na cidade de Araraquara tem um hospital que chama-se Caibar Schutel,
mas ninguém sabia quem era Caibar Schutel. Tinha o nome Caibar Schutel, mas não sabiam quem era. E em Matão também, onde Caibar Schutel desenvolveu todo o trabalho de divulgação, ele também não era muito conhecido, não é muito conhecido. Então, a ideia foi de juntar o útil ao agradável. Então, terminar um curso de jornalismo, fazendo um produto midiático, porque quando a gente faz jornalismo, dá para fazer um vídeo, um documentário, um programa de TV, uma revista, um jornal. E como eu já entrei na faculdade meio tiozão, né, eu era amigo dos professores, né, todo dia dava a idade de ser pai de toda a meninada lá, eu queria fazer um trabalho individual. Então, um livro dava para eu fazer somente eu, sem carregar a turma toda, porque o pessoal gostava de fazer os trabalhos de escola com quem é mais velho, quem é mais responsável, né? Então, fui fazer um livro, esse foi um dos motivos. Mas, acima de tudo, levar a história de Caibar Schutel para a região, para que as pessoas conhecessem, né? Então, tinha um hospital e tinha um bar também, chamava Caibar, imagina só. Então, assim, o pessoal não conhecia mesmo quem era essa pessoa, né? Mas, enfim, não quero tomar só a palavra aqui, mas vamos continuar. Agora, o Cássio, por sua vez, preocupou-se com a continuidade da editora. E aí, Cássio, o que você me diz? Explica, inclusive, o que é TCC, talvez tenham pessoas que possam não saber o que é TCC. O TCC é o trabalho de conclusão de curso. A maioria dos cursos universitários, quando a gente vai concluir, a gente tem que fazer um trabalho, uma monografia, pode ser em grupo, pode ser individual, onde a gente apresenta um estudo sobre algum tema, fala sobre algum assunto de relevância para a área. E foi interessante a forma como surgiu a ideia do livro, que é aquela coisa, né? Você está terminando o curso, você tem um monte de ideias na cabeça, não sabe ainda muito bem o que organizar. E eu conversando um dia em casa, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e o Alexandre, meu irmão, falou assim, mas por que você não fala da editora? Né? Não tem um trabalho que fale sobre isso, você está envolvido e vai ser interessante. E realmente, aí me trouxe essa ideia, eu fui pesquisar sobre isso, comecei a ver que tinha muito material que pudesse ser aproveitado e resolvi falar da continuidade da editora. Por quê? Tem muitas biografias falando sobre Caibar Schutel, do Davi, inclusive, traz material inédito, coisas que não tinham sido abordadas ainda, mas não havia um registro que falasse sobre os continuadores do trabalho dele. Caibar fundou a editora em 1905, com a fundação do jornal Clarim, Matão. Em 1925 surgiu a Revista Internacional do Espiritismo, ambos estão até hoje ativos, são publicados mensalmente. E desencarnou em 1938, depois também de fazer algumas dezenas de livros. E só que desde então, 81 anos já, a editora continuou ativa, continuou publicando a revista e o jornal, lançando novos livros. E quem são essas pessoas, né? Quem foram os continuadores, aqueles que deram sequência ao trabalho, que honraram a sua memória e, né, desenvolveram também novos materiais. Então, a ideia do livro foi trazer também, além de Caibar, trazer a memória dessas pessoas que continuaram o trabalho dele. Davi, o Cássio se referiu aí que você colocou material inédito no livro. Como é que é isso? Porque você pesquisou, foi em museus, bibliotecas, viajou para o Rio de Janeiro, inclusive você pesquisou a origem do nome Schutel. Fala para a gente. Foi. Primeiro eu preciso abrir um parênteses, que quando chegamos aqui, fomos muito bem recebidos pela Julieta, todos os trabalhadores, e ela me entregou um exemplar de um livro aqui da casa, Encontro Marcado. Que obra maravilhosa, eu espero que vocês tenham podido conhecer, eu já estou louco para ler e agradeço muito pelo carinho, mas a importância de se conhecer um trabalho de uma casa, aquelas pessoas que antecederam, que são exemplos que a gente tem que seguir. Jesus é o nosso modelo e guia, mas tem gente que está seguindo Jesus com muita propriedade, então esses a gente tem que seguir como exemplo. Agora, voltando à pergunta do Cássio, havia já algumas biografias de Caibar Schutel, já tiveram pelo menos 3, 4 biografias de Caibar, e aí nós trouxemos a narrativa jornalística, que é nada mais nada menos do que uma história factual, numa narrativa mais romanceada, né? Então, logicamente, tínhamos que trazer algum elemento novo. Então, conseguimos descobrir a origem do nome de Caibar quando encontramos nos registros históricos que Caibar teve 3 irmãs que o antecederam. Todas ainda morreram, ainda bebês. Então, uma das irmãs, a primeira foi Dartula,
a segunda, Adalgisa, a terceira, Maria. Depois veio Caibar. Esse nome, Dartula, ele foi encontrado num livro do século XVIII, ainda um dos livros que inspirou a época do romantismo, né, que começou lá na Europa. Então, um dos livros, né, de um autor chamado James Macpherson, é uma obra muito interessante, cujo um dos personagens é a Dartula. Só que, pesquisando um pouco mais, encontrei nessa mesma obra um personagem chamado Caibar. Então, não tive dúvidas em poder registrar isso, que o nome Caibar Schutel veio desse livro do século XIX, que influenciou a Europa, depois autores aqui no Brasil, como José de Alencar, Álvares Azevedo, enfim, vários autores foram influenciados, entrando no romantismo. Então, esse registro foi interessante, porque quando a gente procura Caibar, a gente só vê o nome dele mesmo daqui e o nome de vários centros espíritas, que tem o nome de Caibar. Então, quando fomos encontrar em outro idioma, conseguimos observar a origem do nome. E o Schutel? O Schutel é de origem que nacionalidade? Schutel é assim, o avô de Caibar, o avô consanguíneo, era português, era o seu Francisco de Souza, por isso que é Caibar de Souza. O Schutel, ele pegou depois que o pai de Schutel, ele acabou... a avó de Schutel se casou novamente com um médico chamado Henrique Schutel, um médico que trabalhou no Rio de Janeiro, uma pessoa bastante expressiva, era suíço. E aí emprestou o nome para o pai de Caibar, por isso ficou Caibar de Souza Schutel. Henrique Schutel foi um dos colonizadores lá de Desterro, em Santa Catarina. Para quem não sabe quem é Desterro, depois que o Brasil se tornou república, Desterro passou a se chamar Florianópolis, para agradar Floriano Peixoto. Então, ele foi um dos colonizadores lá de Santa Catarina. Depois ele veio para o Rio de Janeiro, enfim, a história é longa, mas só para a gente entender mais ou menos o contexto. Uma aula de história, né? Mas é gostoso viajar na história, porque nós vamos conhecendo as nossas origens, nós vamos nos conhecendo um pouco mais, né? O conhece-te a ti mesmo também tem que passar pela história, né? Quando a gente conhece a nossa família, quando a gente conhece um pouco a história da nossa cidade, do nosso país, isso nos engrandece. Então, a gente recomenda, até porque a gente gosta de história, né, Cássio? O Cássio, referindo-se à continuidade da editora, tem uma informação importante aí. A editora ficou muito tempo sem publicar livros, Cássio. Como é que foi? Em virtude da crise, que na época, né, de 38, próximo à guerra, né? Como é que foi essa história? Isso, foi um período que coincidiu, além da Segunda Guerra Mundial, com a desencarnação de Caibar Schutel. Então, naturalmente, foi um período de transição da editora, onde a gente percebe que houve muita dificuldade para ter continuidade nas publicações, tanto que a editora ficou de 1941 até 66, aproximadamente. Nesse período, ela publicou só uma obra, que foi em 1950, que foi a biografia do Caibar, né? Uma grande vida. Foi a primeira biografia. Sérgio Lourenço. Leopoldo Machado ou Sérgio Lourenço? Leopoldo Machado. Leopoldo Machado isso, fez perfeito. a primeira biografia. Então, nesse período, praticamente 25 anos, a gente não teve na editora lançamentos, a não ser esse, que foi uma exceção, mas não houve novos livros, o que evidencia que foi um período realmente de manutenção, de muita dificuldade, onde os continuadores tiveram que encontrar caminhos. Logo depois que o Caibar desencarnou, a editora ficou aos cuidados da dona Antoninha Perche, que era a antiga secretária dele, ajudava ele nos trabalhos da editora, e ela, vamos dizer assim, herdou a administração da editora. E a irmã dela, a dona Zélia Perche, foi quem passou a administrar a farmácia Schutel, onde ele fazia extenso trabalho de caridade, de assistência aos pobres de Matão, às pessoas que procuravam auxílio. Então, era um trabalho em conjunto, a editora, a farmácia e o centro, que tiveram que se adaptar, né? Tiveram que continuar e encontrar caminhos para continuar. O material de Caibar virou museu, foi inaugurado lá o memorial. Gostaria que você falasse alguma coisa sobre o Memorial Caibar Schutel. O Memorial Caibar Schutel era um projeto antigo já, uma ideia de 30, 40 anos, e ele foi inaugurado em novembro de 2013.
Nesse memorial, ele foi construído na antiga casa de Caibar, um local que também já funcionou como uma redação do jornal. E ele foi, obviamente, reformado e dividido em salas temáticas. Então, ali no memorial, nós encontramos a vida do Caibar contada numa linha do tempo, como ele chegou a Matão, por que ele saiu do Rio de Janeiro, o caminho dele, né, da vida. Depois, em Matão, o trabalho dele como cidadão. Ele foi o primeiro prefeito da cidade. Ele tinha muita influência política, muita influência social. O trabalho na farmácia, o trabalho de caridade dele na farmácia, a manipulação de fórmulas que ele realizava, o trabalho como espírita, com a Revista Internacional do Espiritismo, o Jornal Clarim, a publicação dos livros, e, por fim, uma reprodução do quarto dele, onde a gente pode ter alguns materiais ali dele, a cama, algumas roupas, o armário, o guarda-roupa dele. Então, é um espaço muito bonito, vale a pena conhecer, ficou muito moderno o Memorial Caibar Schutel, tem muita história para a cidade de Matão, para o movimento espírita, e a visita é aberta a qualquer um, só que por agendamento. Então, aqueles que se interessarem podem ir individualmente ou montar caravanas, inclusive de finais de semana, a editora acolhe as pessoas. E o agendamento é feito por telefone, o 16-3382-1066, ou pelo e-mail, clarim@clarim.com.br. Então, vale muito a pena conhecer, ficou um espaço muito bonito, muito agradável, e é importante para a gente conhecer toda essa memória de Caibar. Ô, Davi, você que fez uma pesquisa histórica aí, nas antecedentes de Schutel, o que mais chamou a atenção de você? Que tipo de perspectiva te surge ao pensar nessa pesquisa que você fez, publicou, virou livro, foi feito o lançamento do livro, já teve repercussão? O que mais te chama a atenção? O que chama atenção, assim como vários espíritas, né, assim como Campinas, com várias cidades tem o seu Caibar, ver a vitalidade, a força de vontade, a confiança, né, a partir do momento que ele era católico. Ele veio do Rio de Janeiro, só para entender, né? Ele veio do Rio de Janeiro ainda jovem, veio prático de farmácia, e ele, trabalhando em farmácias, foi para Matão, se tornou o primeiro prefeito da cidade, entrou para a política. Então, a partir do momento em que ele descobriu o Espiritismo, ele quis divulgar. Aí que ele encontrou dificuldade, porque naquela época a Igreja Católica tinha um poder muito forte e começou a tentar tirar ele desse caminho. Aí, nesse momento, vem a força da personalidade, daquela pessoa que tem convicção, porque aí ele falou, eu vou fundar um jornal, numa cidade que tinha poucas pessoas. Ele, que não era jornalista, não era nada, falou assim, já que os órgãos de imprensa, as gráficas, estão todos dominados pela igreja, ele arrumou uma gráfica anarquista em Taubaté. Não tinha nem energia elétrica na época. Não tinha, era no pedal, a primeira gráfica. A primeira ele encomendou, né, fora, para os primeiros tempos, depois eles compraram uma impressora no pedal e começou a publicar jornal. Então, sabe-se que, naquela época, ele ia até próximo à igreja, quando estava vendo as missas, para ele ouvir a preleção do padre, que ele sempre metia o pau no espiritismo. Então, ele ia lá para registrar o que o padre estava falando contra o espiritismo, para já virar pauta para o próximo jornal. Então, ele já tinha um material fresquinho para poder dar a resposta. Às vezes, era a resposta íntegra ao padre fulano, tal. Teve muitas dificuldades. Ele chegou a fazer específico, nominalmente, assim, ao padre e tal? Sim, os padres, nossa, tem algumas obras até viraram livros, né? Então, assim, só para fechar a questão, né? Assim, uma pessoa que tem uma convicção dessa, né? Como eu disse no início, seguindo, divulgando Jesus como ele divulgava, e a obra de Allan Kardec, ipsis literis, né, com seriedade, com honestidade, com uma base dessa, a gente se encanta. Então, foi um encantamento mesmo. O que mais te surpreendeu, além desse encantamento? Porque uma pesquisa vai trazendo surpresas, né? O que mais te surpreendeu? Ele conseguiu modificar até o critério dos padres, porque ele era meio inimigo dos padres. Na medida em que ele se tornou um benfeitor da cidade, porque o espiritismo também leva caridade junto, e ele levou isso ao pé da letra, porque nós tínhamos um país que não tinha nada. Então,
ele atendia as pessoas na farmácia, dava remédio, ele ia nas fazendas da região e tratava das pessoas que não tinham condições. Ele ia nos presídios fazer preleções, levar presentes, tirava foto com eles. Às vezes, até um presidiário que estava dando problema, a delegacia liberava ele para tomar passe no centro. Ele voltava mansinho para a cadeia. Às vezes, o delegado até soltava, porque as pessoas... Então, assim, ele teve um movimento de integração com a sociedade tão poderoso. Ele até na sua própria casa, ele construiu barracos para receber pessoas. Naquela época, os rancenianos, as pessoas que haviam doenças graves, que não tinham solução, ficavam andando perdidas por aí. Então, ele acolhia essas pessoas, cuidava delas, dava morada. Então, a gente imagina isso acontecer hoje, a gente não consegue fazer isso hoje. Então, naquela época, tinham vários caibares, né, que faziam isso. Então, isso realmente, a gente fica deslumbrado com isso. E a obra que ele fundou, o Jornal Clarim e a Revista Internacional de Espiritismo, depois, que foi para o mundo, né, para a gente realmente tirar o chapéu e elogiar muito. A gente imagina um Caibar Schutel hoje, encarnado, o que ele não poderia estar fazendo hoje em prol da divulgação, né, e do Espiritismo. Cássio, e depois da morte, depois da desencarnação de Caibar Schutel, naturalmente que você citou aí as dificuldades, demorou muito tempo para publicar o livro, etc. Mas a editora continuou enfrentando preconceitos, perseguição, debates, que mesmo na época de Caibar, que ele tinha os debates com o bispo. Comente alguma coisa sobre isso. O Davi introduziu rapidamente, né, que algum desses debates, essas polêmicas, até viraram livros. E justamente o primeiro livro do Caibar Schutel, que foi Espiritismo e Protestantismo, lançado em 1911, ele foi fruto desses debates por meio do jornal. O professor Francisco Faustino, que era protestante, começou a questionar o Caibar Schutel através do jornal O Alfa de Rio Claro. E ele começou a falar que o Caibar, né, você vê, já tinha ultrapassado as fronteiras de Matão, vamos dizer assim, né, já estava alcançando outras localidades. E esse professor Francisco, ele começou a questionar, falou, mas o que esse senhor Caibar está falando? Como assim o espiritismo? O que é essa doutrina? Esse monte de coisa que nós não entendemos. E começou a questionar, um atrás do outro, um artigo e tal. E quando o Caibar tomou conhecimento, ele falou assim, bom, esse professor ele não está dentro da razão, ele não estudou direito, ele não está muito bem embasado. E o Caibar foi lá, por meio do jornal, e escreveu um artigo contestando as ideias do professor Faustino. E nessa contestação surgiu um debate, porque atualmente, eu sempre brinco nas palestras, né, a gente briga ao vivo pelo Facebook, né? Já está ali na hora, o outro já curte. Né? Tudo na hora, curte e já responde no mesmo segundo. No mesmo segundo. Naquele tempo, tinha que esperar uma semana, então publicava no fim de semana um artigo, tinha que esperar só a próxima semana para daí você falar alguma coisa. E eles começaram a questionar um ao outro ali, né? O professor Faustino questionando as ideias do Caibar e o Caibar questionando o porquê dele falar aquelas ideias. Até que chegou um momento em que o professor Faustino, vendo que não conseguiria convencer o Caibar, se retirou da conversa e falou, eu não vou conseguir convencer o senhor não vai conseguir me convencer, então estou me retirando da conversa, ficamos tudo bem. Aí nós imaginamos que a conversa encerrou. Mas, na semana seguinte, veio o Caibar e falou assim, bom, nosso interlocutor aqui se retirou da conversa, né? É claro, ele não tem boas ideias, ele não sabe. Já tirou um sarro. Não está embasado, ele tirou um sarro, né? Lógico, com muita educação, né? A gente está falando em tom de brincadeira, mas ele com muita educação, com muita seriedade, dizendo, né, que, lógico, apresentou mais algumas ideias da doutrina ali. E, nesse meio tempo, o professor Faustino, vendo que o Caibar não tinha encerrado, que ele queria continuar debatendo as ideias, ele voltou para o jornal. E eles continuaram mais um tempo, contestando um ao outro ali, tentando um ao outro achar a sua razão. E isso resultou nesse livro, Espiritismo e Protestantismo, que foi o primeiro assinado pelo Caibar. Depois também houve o lançamento de um outro livro chamado Diabo e a Igreja, que foi uma polêmica religiosa também com os padres de São Carlos, que, por meio de um jornal, também denominado São Carlos, começaram a questionar as ideias do Caibar, começaram
não concordar com o que ele dizia, e ele foi lá e defendeu, porque essa era a característica dele. Ele era um homem convicto, ele era um homem sério, e ele lutava por aquilo que ele acreditava. Ele tinha esse ideal da imortalidade, esse ideal da reencarnação, os princípios espíritas, como algo muito importante para deixar restrito. Então, ele queria que as pessoas tomassem conhecimento desses assuntos e cada vez mais libertassem o seu modo de pensar. E com a desencarnação dele, tudo bem, fala. Posso pedir licença? Claro, Só para falar do caso do professor Faustino, tem um dado bem interessante. Esse professor Faustino, ele tinha uma mediunidade de cura, né? Ele era espiritismo e protestantismo. Então, ele estava protestante lutando contra o espiritismo. Por quê? Desde o começo do século XX, ele realizava curas extraordinárias. Ele foi de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, foi para o Nordeste do Brasil e começou a causar problemas, porque ele curava a gente de todo tipo, já não tinha hospital. Então, a pessoa que não tinha condição, aquele que não tinha esperança, ia atrás dele e se curava. Só que ele entrou por um outro caminho. As pessoas davam carro, davam terreno, davam uma série de coisas. Aí a gente vê a importância da mediunidade bem estudada. Se ele tivesse estudado bem a mediunidade e entendido os propósitos do espiritismo, ele não iria enveredar por esse caminho. Então, ele passou por tantos problemas que ele acabou se recolhendo e depois mudou de religião e começou a atacar o espiritismo. Mas não se tornou espírita. Não se tornou espírita. Naquela Foi encarnação, a gente não tem registro. Ô, Cássio, e depois da desencarnação, a editora enfrentou preconceitos ainda? Como é que foi? Tem... Sim, acho que até os fatos comuns que a gente encontra em vários relatos de centros espíritas, né? As pessoas se desviarem da calçada, evitarem passar próximo, ou acusar mesmo de, sei lá, bruxaria, alguma coisa assim. Todos esses fatos do centro espírita, mediunidade, não bem entendidas, elas despertam nas pessoas suposições das mais variadas e teorias que são absurdas, mas que acabam virando, de certa forma, um senso comum, e que o papel do centro é justamente esse, esclarecer e mostrar que não é isso. E lá no centro espírita foi a mesma coisa, no Clarim, né? As pessoas passando longe, evitando a mesma calçada, esse tipo de coisa. Nós já fizemos várias entrevistas como essa com os dois. Eu sempre pergunto para o Cássio, vou perguntar de novo, porque eu gosto da resposta dele. Ô, Cássio, o que é que mais te chamou a atenção em Cabarchute? Eu acho que justamente essa convicção dele, esse poder que ele tem de cativar as pessoas, que elas entendam o propósito do seu trabalho e que continuem trabalhando por esse trabalho, né, por esse legado. O poder que ele tem de transformação na vida das pessoas e fazer com que elas entendam a importância de se divulgar esses ensinos, de esclarecer a humanidade, eu acho que é o fundamental, é o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa. E, acima de tudo, que ele era um homem como todos nós. Às vezes a gente imagina esses grandes vultos da história como pessoas, né, diferentes, como pessoas inatingíveis, mas, na verdade, ele era como todos nós aqui. E ele fez o que fez justamente pela determinação, pela coragem, pela convicção que ele tinha nas ideias. Ele encarou aquilo, ele estudou muito e acreditou nas ideias. E não bastou para si, ele queria transmitir para todo mundo, o máximo possível de pessoas. Então, acho que esse é o grande que mais me chamou a atenção nisso tudo. Davi, você já deu várias entrevistas, você já fez palestras, você tem uma palestra em PowerPoint sobre Cabarchute, mostra imagens da sua pesquisa, etc. Pensando sobre tudo isso, o que é que lhe vem à mente neste momento, diante das reflexões? O que é que lhe salta aos olhos ou lhe salta à memória em função de tudo isso que nós estamos falando aqui? Eu vou repetir o que eu já falei, mas eu preciso repetir, né? O exemplo de Caibar, o amor a Jesus, o seu exemplo e a sua convicção na imortalidade. Só para vocês terem uma ideia, para quem não conhece a história de Caibar, quando ele desencarnou, o corpo dele estava sendo velado na sala de sua casa e ele deu uma comunicação por intermédio de um médium na farmácia e o pessoal percebeu que era Caibar Schutel, falou, nossa, está sendo velado e já está dando comunicação. Ele pediu para chamar todos os seus companheiros de confiança, Dona Toninha, Leon Pita, o pessoal da diretoria, e ele deu o seguinte recado, olha, vocês estão aí conversando de como vai ser o meu túmulo,
que vocês vão fazer isso e fazer aquilo. Eu falei, eu peço a vocês que façam um túmulo extremamente simples, e se vocês puderem, coloquem essa frase que eu vou ditar. Então, o Caibar é bastante conhecido, as pessoas até visitam o cemitério por causa da frase, né? O epitáfio que está ali no seu túmulo. A frase é: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Então, ele imprimiu a sua marca, né? Como aquela pessoa que tem convicção na imortalidade da alma. É isso que deu sentido à vida dele, né? A gente precisa buscar na nossa vida, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Ele encontrou sentido na vida dele, divulgando a imortalidade da alma através dos periódicos, através das palestras, através do seu exemplo de caridade e amor. É bonito pensar nisso, né, Davi? Porque essa convicção que se transmite, né, é uma convicção que contagia gerações de espíritas. Sim, né? O mundo está pedindo, né, um pouco mais de espiritualidade, né, um pouco de introspecção. Então, a gente, seguindo esses exemplos, a gente consegue, às vezes, até sair de uma situação problemática, quando a gente conhece a vida desses desbravadores, que a gente vê que o amor ele existe, mas a gente precisa encontrar, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa enfrentar os problemas, como ele enfrentou, né? Jovem, com 9 anos, ele perdeu o pai e a mãe. E, por causa dos sonhos que ele tinha com o pai e a mãe, é que ele acabou descobrindo o Espiritismo. E dali ele seguiu incansavelmente até o momento que ele desencarnou, em 1938, que ele ia completar 70 anos, não era qualquer pessoa que chegava a 70 anos, em 1938. E ele foi até lá com muito trabalho ainda produzido, ainda que seria divulgado nos próximos periódicos, né? E, além de tudo, a convicção, aquela força do líder que consegue impregnar aqueles trabalhadores, porque às vezes tem um líder que ele é líder por ele só, mas aquele que consegue trazer uma equipe que segue o trabalho adiante, né, transformando uma obra centenária agora, é para a gente realmente tirar o chapéu e não esquecer, né? O Cássio, e na apresentação do trabalho, da conclusão de curso, na faculdade, o professor, o orientador, os colegas, como é que foi a reação diante do foco do seu trabalho? Eu acho que, atualmente, as pessoas já estão mais abertas a esse tipo de trabalho. É lógico que, na apresentação, eu tive que me ater a uma parte mais técnica, né, uma parte teórica de jornalismo. Contei um pouco também da história do livro-reportagem. Então, teve também toda uma parte teórica, né, relativa à área. Mas, com relação ao tema em si, ele foi muito bem acolhido, foi bastante elogiado pelos professores. Eu acho que a academia, as universidades, elas estão mais abertas a esses temas. Acho importante a gente levar também para desmistificar esses temas, dizendo que eles não são coisas à parte da nossa cultura, como se fossem, enfim, fazem assustadores, fazem parte da nossa vida. A religião é uma parte importante da nossa sociedade, da nossa cultura. Então, ela tem que ser abordada, ela tem que ser trazida à memória, porque ela tem grande influência, né, na história, ao longo das gerações. A religião ela tem um fator muito importante para a nossa formação. Então, acho que é interessante nesse sentido e trazer sempre mais. Qual a parte que você mais gostou de escrever no livro? Olha, de escrever o livro, na verdade, assim, escrever o livro não foi difícil. Mais difícil foi organizar as informações. Então, a hora que eu comecei a escrever, que eu sentei ali, saiu rapidinho, foi tranquilo. Mas, assim, o que eu mais gostei foi justamente as entrevistas, onde a gente pôde tomar contato com pessoas que, de certa forma, conviveram com o Caibar, ou então que tiveram contato com a editora. Mais especificamente, de contato com o Caibar, a gente pode citar a Dona Ziza, que é a única pessoa ainda encarnada. Que talvez esteja conectada nesse provavelmente está assistindo. Ela está com quantos anos? 96, e com certeza anos. Ela deve estar conectada no Facebook, ela usa o WhatsApp, ela dá aula, gente, é impressionante. E eu, Davi e a Sônia, que está aqui também, a gente foi para São Paulo, entrevistamos ela, e ela trabalhou na editora na época que o Caibar ainda estava encarnado. Ela trabalhou em 36, 37, 38, que foram os últimos anos dele aqui, né, na Terra, encarnado. E, na época, ela com 13, 14 anos, bem jovenzinha, ela trabalhava na colagem das etiquetas,
né, para o endereçamento do correio. E tem um fato muito interessante, inclusive, que ele foi o orador da turma dela de datilografia. Ela, né, as jovens lá que faziam o curso, e ela convidou ele para que ele fosse o orador na prova final, que ditasse o texto que elas tinham que escrever. E ela fala isso com muito orgulho, né? O prazer de ter o Kai Bar, de ele ter aceitado o convite dela, de toda a influência que ele teve no decorrer da vida dela, aqueles poucos anos em que ela conviveu com ele, mas o respeito que ela tinha por ele, a figura daquele homem sério, daquele homem íntegro. Então, é muito interessante você colher esse tipo de depoimento, porque você percebe como essas pessoas são capazes de influenciar uma vida toda, uma conduta de vida. Então, acho que é isso. Eu não me lembro se foi o Davi, se foi o Cássio, eles vão me corrigir agora, não lembro em qual dos livros está, o fato da agência dos Correios de Matão ter sido promovida em função do volume de correspondências de Kai Bar Schutel, antes e depois. Os jornais, eles sempre publicavam, porque era um momento que o Correio trabalhava mais, era quando tinha que despachar os jornais, né? E ele não mandava só pelos Correios, né? Ele foi divulgador também, ele ia na estação de trem, estava lá um lote de jornal prontinho, e ele ia para a estação de trem com seus companheiros, e ele entregava para aqueles que aceitassem, né? E entravam nos trens e colocavam nos assentos vazios, entregavam para as pessoas, né? Assim como nos cemitérios, na época de finados, era especial, porque é Dia dos Mortos, então ele fazia uma edição especial para falar que a morte não existia, falar sobre a imortalidade. Então, na porta dos cemitérios, eles entregavam jornais para aquela pessoa que ia lá chorar os seus mortos, né, ter um outro paradigma, né, da espiritualidade e de que a vida continuava, né. Cássio, e a atualidade da editora O Clarim? Tem a dizer? A editora, atualmente, ela tem uma estrutura profissional, né, alguns funcionários ali que trabalham. Atualmente são aproximadamente 200 livros já publicados pela editora, alguns deles esgotados, mas a maioria deles ativo. O jornal e a revista continuam mensais, inclusive fica o convite àqueles que não conhecem, que procurem ler a revista, procurem ler o jornal, sempre tem conteúdos muito bons. Também aqueles que já estão mais ligados à tecnologia, atualmente já tem livros digitais, também a revista e o jornal no formato digital, por assinatura. Então, atualmente, a editora continua também vinculada ao Centro Espírita, com reuniões semanais, atividades. Acho que é isso. Continua o seu trabalho, continua procurando honrar o nome de Kai Bar Schutel. É uma história viva que se reflete em Matão e se projeta mundo afora. Davi, você teve uma experiência internacional. Aliás, você tem uma experiência internacional, né? A sua esposa é de dupla nacionalidade, não é isso? Conta essa história para a gente, a sua experiência. Ela é dupla nacionalidade. Deu tempo de corrigir, né, Sônia? Deu tempo de corrigir. A Sônia é psicóloga, está aqui conosco, que quase que sai dupla personalidade. Todo mundo pegou, né? Mas é dupla nacionalidade. Inclusive, ela é especializada em Viktor Frankl, em logoterapia, o sentido da vida, né? Os espíritas falam muito desse tema e é muito interessante. Mas, enfim, tendo nascido na Suécia, a gente se conheceu, fomos morar lá de 2000 até 2006. Então, a minha sogra foi uma das fundadoras do movimento espírita lá em Estocolmo. Então, fundou um Centro Espírita Allan Kardec. Não é igual aqui que a gente constrói as paredes, o telhado e já tem o Centro Espírita. Lá é muito difícil, não dá para se construir, ter um estabelecimento. Lá a gente começa com os grupos nos lares, né? Então, ela começou desbravando o espiritismo lá, recebendo o Divaldo Franco e sempre alguns palestrantes que iam para o exterior. Então, essa experiência foi muito interessante, porque a gente teve a oportunidade de ver um lugar onde não existe espiritismo, que as pessoas estão necessitando de espiritualidade e conhecendo um pouco o que as pessoas estão buscando. Então, foi bem interessante esse trabalho lá, inclusive o trabalho nas pesquisas históricas, porque lá os grupos são pequenos, com exceção de Portugal, que é onde tem maior literatura em língua portuguesa, na Inglaterra, na Espanha, mas existem grupos na Itália, na Alemanha, na Dinamarca, na Noruega, e na Finlândia também. Enfim, esse
pessoal também com muito sacrifício. Não pensa que é coisa fácil, não. O pessoal tem que bancar suas próprias viagens, a gente tem que se encontrar, se reunir, se organizar para ver como que vai ser divulgado o Espiritismo ali. Então, cada ano que passa, a gente vê que está aumentando o público, né? E a gente pode ter percebido um pouco o que Caibar Schutel sentia, né? Quando não tinha condições, não tinha terreno nenhum para se trabalhar, né? A minha sogra, inclusive, foi uma das tradutoras do Evangelho segundo o Espiritismo em sueco, e às vezes a gente tinha um trabalho da gente ir nos trens e esquecer exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo nos trens. Traduzido para o sueco. E uma vez ela recebeu em casa um envelope com um desses evangelhos destinado ao senhor Kardec, porque perdeu e a pessoa quis devolver para o dono. Né? Foi muito interessante essas experiências. Né? O senhor Kardec continua recebendo correspondência? Então, o pessoal devolveu o livro, né? Viu com o pessoal honesto. Né? Muito bem. Ô, Cássio, e você colocou no seu livro aqui, O Som da Nova Era. De onde veio esse título? É bonito, concordou bem, né? Porque o jornal O Clarim lembra uma clarineta, né? Exatamente. Por que O Som da Nova Era? Esse nome eu peguei emprestado, na verdade, do slogan do centenário do Clarim, que foi em 2005. Então, na festa, né, naquela época, eles adotaram a editora Clarim, O Som da Nova Era. O som, justamente para se referir ao clarim, um instrumento musical, e a nova era, que é a mensagem que ele transmite, que é a mensagem espírita, né, que é transformadora, que é regeneradora. E o Clarim e seus maestros é para fazer referência à editora e aos continuadores, né, às pessoas que dão sequência ao trabalho. Muito bem. Davi, você tem como título no seu livro O Imortal Caibar Schutel. Costuma-se dizer na doutrina espírita, no convivência entre os espíritas, que a gente chega ao espiritismo pelo amor ou pela dor. Parece-nos que, no caso do Caibar Schutel, não foi nem pelo amor nem pela dor que ele chegou, né? Ele tinha sonhos com os pais. Como é que foi essa história, que ele chegar ao espiritismo, e aí vem essa convicção, tanto que vocês tantos destacaram aqui hoje? Foi logo no começo do século XX, ele foi prefeito no final do século XIX, prefeito de Matão, né, em 2 mandatos, e aí ele largou a política e começou a se dedicar mais à farmácia, e foi quando ele começou a ter sonhos muito reais com seus pais. Então, ele perguntava, lógico, ele ia para o padre perguntar, padre, eu tenho sonhos muito reais com meus pais. Mas o padre falava, não, meu filho, é isso aí mesmo, reza para eles. Não tinha uma resposta. Mas aí ele encontrou 2 companheiros, né, o Quintiliano e o Calixto, que tinham um pouco mais de idade que eles, que faziam reuniões com comunicações de espíritos, mas eram aquelas reuniões frívolas, que via o espírito, dava comunicação, ninguém sabia o que era o espiritismo. Então, foi dali que ele falou, vamos nos reunir, vamos começar a fazer reuniões assim. Foi dali que ele começou a perceber que existia algo além da vida, né? E ele começou a querer divulgar. Então, as dificuldades que ele teve foi com esse grupo, né, que eles fundaram o grupo em 1905, o Amantes da Pobreza, que hoje o termo amantes e pobreza não dá muito certo, né? O centro até trocou o nome, porque você vai abrir conta em banco com amantes da pobreza, você não vai pagar a conta, né? Ele ama a pobreza, né? E a palavra amantes, naquela época, ela tinha o sentido de amigo, de amizade, de conexão, né? Amante da pobreza. Então, realmente, eram amantes da pobreza. Agora passou Centro Espírita O Clarim. Desde 2003. Foi mudado para Centro Espírita O Clarim. Então, essas histórias todas são bastante interessantes para a gente reconhecer. Bom, os nossos 2 jornalistas já vivem a experiência gratificante de contato com o público, entrevistas na rádio, TV, etc., lá em Matão mesmo. A própria imprensa de Matão valorizou muito o trabalho deles. Cássio, quais as repercussões principais do lançamento dos 2 livros? Vocês estão sempre juntos, né? E qual a repercussão? Porque os livros foram lançados no mesmo dia. Olha, quando a gente lançou o livro lá no EAC, eu confesso que eu me surpreendi com o carinho das pessoas, o tanto que eles nos procuraram, né, Davi, aquele dia. Foi mesmo muito gratificante. Nem conseguiram lanchar, né? Não nem deu conseguimos, tempo, ficamos o tempo todo aquele lá. lanche farto do EAC, nada, né? Não nada, dava, né? Mas foi outro alimento, né? Um alimento para a alma. Valeu muito. Então, e desde então a gente percebe, né, as pessoas que leem os livros, eles relatam
até algumas histórias que se reconhecem nas histórias, né? Fatos que se lembram, episódios parecidos, porque é interessante, né? Eu não vivi essa época, não faço ideia de como era, mas é interessante a gente observar os relatos das pessoas que conviveram com essas dificuldades, que passaram por situações semelhantes, e a gente percebe quanto é importante o trabalho desses desbravadores. A gente entende que a gente está aqui hoje, com essa liberdade que nós temos, com a possibilidade de discutir as coisas de forma aberta, justamente pelos sacrifícios dessas pessoas, né? De quanto eles se dedicaram para que o Espiritismo se tornasse conhecido e se tornasse respeitado. Então, acho que é fundamental a gente valorizar esse trabalho. Eu estava até observando ali o mural aqui do centro, né, na parede, muito bonito por sinal, e a gente percebe que tem uma linha do tempo ali, passando pela história. Então, toda cidade tem o seu Caibar, toda cidade tem o seu Eurípides, o seu Chico, claro, dentro das proporções, mas todos aqui, né, a gente tem que reconhecer o trabalho fundamental de cada um, que possibilitou com que as casas permanecessem lutando, permanecessem crescendo e sendo respeitadas, né, na sociedade. Então, esse tipo de repercussão, esse tipo de compreensão, eu acho que é o que mais fica desse tipo de trabalho de memória, de resgate. Posso falar? A repercussão do Imortal Caibar Chuta e Matão foi muito interessante, o lançamento foi legal, mas eu tive uns episódios bastante legais que eu quero compartilhar com vocês. Bom, o primeiro foi que o livro foi para um amigo meu lá da Espanha e ele gostou tanto que ele traduziu para o espanhol, então vai ter uma edição em espanhol. Então, eu fiquei muito feliz, né, a gente poder atingir também o público sul-americano, os espanhóis, né? O outro foi que eu acabei fazendo amizade com um padre, gente. Lá na cidade, falar um pouco de Caibar Chuta ali, tem os padres que ficam meio desconfiados. Mas esse é seminarista, tá estudando para ser padre, uma pessoa muito querida, também pesquisador, né? Quando eu falei que estava escrevendo um livro sobre Caibar Chuta, ele ficou curioso. Aí, quando eu comecei a falar, ele até se propôs a ajudar, porque teve um padre, João Batista Van Hesse, que foi no começo do Clarim, que o Clarim até parou de ser publicado por um ano, por dificuldades dos padres, né? Como a gente vê, eles criavam dificuldades, falavam para não comprar na farmácia do Caibar, falava para não passar na frente da calçada, enfim. E esse seminarista, o padre João Pedro, ele se prontificou a verificar nos arquivos da igreja se tinha. Eu queria uma foto do João Batista Van Hesse, porque ele foi embora e eu não tive mais informação, eu queria ter uma foto dele. Não consegui, mas ganhei a amizade dele. E, quando lançou o livro, eu falei, deixa eu dar um exemplar para ele, vamos ver o que ele fala, né? Porque as outras biografias são um pouco mais contundentes em ressaltar as diferenças, né? Eu procurei, como jornalista, imparcial, ser mais leve, e eu tive essa certeza quando ele veio até mim e falou que adorou o livro. E, gente, ele até foi na Câmara dos Vereadores e pediu para eu ser para os vereadores para que eu fosse cidadão matonense. Eu ganhei o título de cidadão matonense por causa de um padre que gostou do meu livro, gente. Vê que curioso isso, né? Falei, não me sinto nada mais que isso, eu continuo a mesma pessoa simples, e a gente é trabalhador, a gente não tem destaque nenhum. Quem tem que destacar são essas pessoas, é Jesus, é a obra que tem que ser destacada. Então, mas essas coisas que vêm no caminho da gente dão uma alegria que vocês não sabem como é bom. Davi, eu queria que você prolongasse rapidamente aí e falasse sobre um episódio marcante na história do Caibar Chuta, que foi o casamento com a esposa. Eles não tiveram filhos. A questão do preconceito que havia na cidade vizinha de Itápolis, eu acho que merece ser contado isso. Sim. Bom, então, só retomando, quando ele veio do Rio de Janeiro para São Paulo, ele passou por Piracicaba, trabalhou em farmácia em Piracicaba, trabalhou em Araraquara, ele trabalhou para João Batista Raia, era um dos irmãos que tem hoje essa rede de farmácia Raia. E trabalhou também em Itápolis, ele fundou uma farmácia em Itápolis também. E é ali que ele conheceu a sua esposa, a dona Mariquinha. Ele já vivia maritalmente com ela. E aí, quando ele fundou o Grupo Espírita, em julho de 1905, ele falou, acho que eu preciso também regularizar a minha situação marital. Então, ele foi até a cidade de Itápolis, porque a dona Mariquinha teve uma peculiaridade, que ela acho que foi largada pelo noivo, a mulher naquela época, quando era largada pelo noivo, ficava mal falada, aquela coisa, e ele fez questão de ir até a cidade de Itápolis para fazer ali o seu casamento, a sua certidão, para que a população
entendesse que ela estava se casando com um homem de bem, né? E ela foi a grande parceira, ela quase também não aparece nas fotos, mas ele sempre ressalta o seu trabalho, ela sempre ajudava ele no centro, ela ficou sempre na retaguarda, ajudava a fazer os alimentos para aqueles pobres que iriam até ali, e ela teve uma doença, né, que também deixou ela recolhida por muito tempo, mas ela ainda foi embora depois de Caibar, né? Caibar faleceu em 38, ela faleceu em 1940, não tiveram filhos, mas, assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, e Mariquinhas foi uma lado, delas. né, de um grande homem, acho que fica melhor, né? Desculpa. Que eu Ao falei. lado de um grande homem. Sim, podemos. Mas o valor das mulheres a gente tem que ressaltar. Caibar Schutel influenciou toda uma geração de espíritas, né? Do seu trabalho surgiram vários grupos e instituições com o nome Caibar Schutel. Em 2005 foi realizada em Matão a comemoração pelo centenário do Clarim, de fundação do jornal, e a partir de 2011, em função desse legado, surgiu o encontro anual Caibar Schutel. Cássio, fala alguma coisa, relate a sua experiência do EAC. Nós participamos do EAC desde a sua primeira edição, que foi em 2011, e é um evento que ele vem crescendo ano a ano, a cada ano com mais participantes, com temas mais interessantes e mais pertinentes ao nosso momento atual como sociedade. Então, é um encontro de um fim de semana, esse ano no dia 21 e 22 de setembro, e que que resgata a memória de Caibar Schutel, que fala sobre sua obra, seus livros, sobre o legado da revista, do jornal, sobre a sua obra social, sua obra de caridade. Então, é um encontro muito importante, é um encontro que torna viva a memória de Caibar, não deixa que as novas gerações, que ele caia no esquecimento, que é muito importante, a gente tem que manter sempre a memória viva dele. Então, nós queremos agradecer imensamente, eu quero passar as considerações finais para o Davi e para o Cássio. Bom, primeiro eu queria dizer que o EAC já teve a presença da nossa querida, que muitos Sim. devem conhecer, a Terezinha. Eu tive a honra de recebê-la numa visita lá no memorial. Eu não sei se ele já estava pronto ou não. Ela desencarnou em 2013. Eu acho que Então, estava... Acho que não. Foi no ano foi o que antes, ia ser inaugurado, mas eu lembro que ela queria conhecer, né? Ainda estava preparando as salas. Inclusive, e ela tudo. estava escalada para o EAC 2013 e desencarnou antes. Ela esteve lá em 2012. Foi. E ela fez visita, então, com certeza, ela também acompanha, de onde ela estiver, ela está lá, está presente. Então, eu queria primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, a paciência de vocês por nos ouvir, esperando que tenha sido proveitoso de alguma forma. Nós queremos deixar um pouco a ideia desse grande homem Caibar, que, como tantos outros, escolheram encontrar um sentido para a vida. Então, a gente espera que a gente possa ir pensando nessa possibilidade da gente também se tornar uma pessoa grande e seguidora de Jesus. Muito obrigado. Cássio, suas considerações finais? Eu também quero agradecer a atenção de todos, pela paciência, pela disposição de estarem aqui hoje, para nos ouvir um pouco. Acho que nós aprendemos um pouco com vocês aprenderam um pouco conosco, e acho que essa é a grande mágica desses encontros, né? Que nós podemos sempre trocar experiências, compartilhar um pouco do que nós sabemos, daquilo que nós podemos aprender, e essa troca é que nós precisamos continuar. Então, esse também era o propósito de Caibar, era transmitir informações, conhecimento e absorver o quanto possível. Então, muito obrigado a todos. Uma grande vida, como qualificou Leopoldo Machado, referindo-se a Caibar Schutel, demonstra bem que de todas essas vidas, esses nossos irmãos, em diferentes épocas da humanidade, na história, sempre há o que buscar, sempre há o que encontrar, o que aprender, o que pesquisar. Porque são homens e mulheres que deram tudo de si para distribuir o belo, para distribuir a esperança, para motivar, para conscientizar. Então, nós nos sentimos muito honrados, agradecidos por esta manhã, agradecidos ao nobre Caibar Schutel, aos espíritos desta casa, porque falar dessas vidas é valorizar a vida humana, é dignificar a grandeza de viver. Muito obrigado, nosso abraço, inclusive os internautas, um bom domingo.